Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esta videoaula. Meu nome é Sara Reis e estou dando aula de História para o sexto e sétimo ano do CICEA Barão de Macaúbas. Aproveitando a data, né, em que estamos, início de julho, eu gostaria de falar com vocês sobre a independência da Bahia. A gente aqui na Bahia vive este feriado, mas muita gente não entende como assim independência da Bahia, já que o 7 de setembro é o feriado da independência do Brasil. Bem, nós não chegamos ainda neste conteúdo, nem no sexto, nem no sétimo ano, mas eu resolvi, juntamente com a coordenação e direção da escola, falar sobre este tema, que é muito interessante, para que todos nós da Bahia, somente vocês, alunos, saibam o que foi esta independência da Bahia. Queria lembrar primeiro um trecho do hino da independência, o hino da Bahia. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. Veja só, esta parte do hino é uma referência à data do 2 de julho, que marca o encerramento das guerras da independência. Sim, houve guerras da independência no Brasil, sim, apesar de que a maioria dos livros de história não faz muita menção a essas guerras. E este período, iniciado por Dom Pedro com aquele grito às margens do Ipiranga, o grito de independência ou morte, pensa-se que se deu de forma pacífica. Não foi bem assim. Mas, para falar sobre isto, é importante lembrar o início desta história, que é o início da história do Brasil. Se bem que, na verdade, o início da história do Brasil nós não sabemos contar, né? Porque até o ano de 1500 viviam aqui neste país continental, porque tão grande do tamanho de continentes, dezenas ou talvez centenas de etnias de povos nativos, com costumes diferentes, com línguas diferentes, e que viviam em harmonia com a natureza, apesar de às vezes estarem em guerras entre si. As tribos, às vezes, viviam pacificamente, outras viviam em guerra. Mas, enfim, haviam várias etnias de povos nativos na América, principalmente na América do Sul, principalmente no que a gente hoje chama de Brasil. E então, em 1500, exatamente no dia 22 de abril de 1500, chegaram várias caravelas, que era o nome que se dava aos navios que atravessavam o oceano naquela época. Vieram da Europa, mais exatamente de Portugal para o Brasil. Vários desses navios, chamados de caravelas, que tinham grandes velas e que eram conduzidas em boa parte pelo vento, as velas ajudavam nesse processo, comandadas pelo almirante português Pedro Álvares Cabral. Cada navio tinha o seu piloto, né, o seu comandante, mas quem comandava todas
as naves ao mesmo tempo era o Pedro Álvares Cabral. Vieram e aportaram aqui na Bahia, num povoado, na época, chamado de Santa Cruz de Cabralha, próximo à cidade de Porto Seguro, a atual cidade de Porto Seguro. Na época, esta terra era chamada pelos nativos de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Quando os europeus aqui chegaram, é claro que se admiraram, né, de toda esta beleza, a beleza e a riqueza natural que viram aqui em Pindorama. E foram bem acolhidos pelos nativos que os receberam. Alguns anos antes, Colombo, um outro almirante europeu, tinha chegado na América Central e achava que tinha chegado às Índias, as famosas Índias, na época o país hoje chamado de Índia, onde eles compravam muitos produtos chamados de especiarias. Então, Colombo, como achou que tinha chegado na Índia ou nas Índias, apelidou os nativos daqui da América de índios. E esse nome perdura até hoje. Então, os nativos da América são chamados de índios e eles hoje preferem ser chamados de povos indígenas. Inclusive, estão sofrendo muito mais atualmente do que há algumas décadas, alguns anos atrás. Mas, enfim, estes povos receberam os europeus, fizeram trocas com eles, e esses europeus passaram a vir cada vez mais e se adonaram de Pindorama. Então, com isto, Pindorama, depois de algum tempo chamada de Brasil, passou a ser uma colônia de Portugal. O que é uma colônia? É quando uma região é dominada por outra, sendo que esta outra, no caso o país, Portugal, é a metrópole, e nós aqui éramos a colônia, os comandados, os subjugados. E aí os anos vão se passando, os europeus vão trazendo, né, os portugueses vão trazendo famílias de portugueses para morar aqui, escravizaram os indígenas por um tempo, depois passaram a trazer africanos escravizados, e aí foi se formando este povo, né, brasileiro, mas também portugueses. Então, as pessoas já nascidas no Brasil, tanto descendentes de indígenas, de portugueses, de africanos, passaram a ser chamados de brasileiros, mas ainda havia aqueles portugueses realmente que tinham vindo de Portugal. O nome Brasil se dá por conta da madeira, que foi muito extraída pelos portugueses aqui durante muito tempo, inclusive quase que acabou, né, a produção desta madeira no Brasil, chamada na época de pau-brasil, ou melhor, chamada de pau-brasil. Então, este nome serviu também para denominar o país que se formou depois de algum tempo. Viviam então aqui no Brasil brasileiros, africanos e portugueses. E aparentemente em harmonia. Mas houve uma época, exatamente o ano de 1808, em que a família real que governava Portugal veio para o Brasil. A família real, a importante família real, veio para o Brasil.
por conta de problemas que estavam acontecendo na Europa, com Napoleão Bonaparte, que queria invadir Portugal. Então, aconselhado pela Inglaterra, a quem Portugal devia muito, tinha uma estreita relação econômica, a família veio para o Brasil. Eram eles Dom João VI, o príncipe regente, sua esposa, Carlota Joaquina, uma espanhola, sua mãe, Dona Maria I, a rainha, que não governava porque estava meio perturbada depois de ter perdido o seu filho mais velho e também o marido, tanto que ela era apelidada de Dona Maria a Louca. Na Europa, né, havia esse costume de dar adjetivos aos reis e rainhas. E este foi o adjetivo que coube a Dona Maria, a Louca. Então, Dom João VI, que era quem governava realmente Portugal, veio para o Brasil com toda a sua família. A vinda da família real para o Brasil em 1808 é um importante fato. Por que importante? Porque trouxe mudanças para o país. É claro que eles quiseram trazer de Portugal, né, as comodidades, os luxos que tinham lá. E assim criou-se muita coisa, como o Banco do Brasil, biblioteca, jardim botânico. Foi bom para o Brasil a vinda da família real. Quando eles chegaram, a capital já era no Rio de Janeiro. Sim, porque inicialmente a capital do Brasil era Salvador, né? Um lugar mais próximo de onde a história dos europeus no Brasil começou. Mas, quando a família real veio, a capital já era o Rio de Janeiro. E veio também um filho deles, Dom Pedro. Pedro se adaptou muito ao Brasil, gostou muito do Brasil, se tornou um brasileiro com sotaque português. Houve uma época, após isso, que a família real voltou para Portugal, mas Pedro ficou. Pedro ficou tipo administrando o Brasil, né? Não era o governo, porque quem governava ainda era Portugal. Ocorre que houve um pouco de mudança em Portugal e a família real já não mandava com tanto poder. Ela tinha que obedecer também, né, a algumas imposições de nobres, gente rica lá em Portugal. E esse povo não gostou nada de que Pedro ficasse no Brasil. Eles temiam, é claro, que a colônia, uma colônia tão grande, tão cheia de pessoas, de ideias, se rebelasse e declarasse sua independência. Então, eles exigiam a todo momento que Pedro voltasse para Portugal. Os anos foram se passando. Nessa época, Pedro já estava casado com uma austríaca chamada de Leopoldina, que, apesar de jovem e diferentemente de Pedro, tinha sido educada para ser princesa e posteriormente rainha. Então, ela entendia muito mais de política do que de Dom Pedro. E ela foi uma das articuladoras do movimento que fez com que Pedro, apoiado por políticos brasileiros, declarasse a independência do Brasil. E isto se deu no dia 7 de setembro de 1822. Pedro estava voltando de uma viagem a São Paulo, no momento passando pelas margens do rio Ipiranga, quando recebeu duas cartas. Uma carta de seu pai,
falando novamente dessa cobrança das cortes portuguesas, ou seja, desse povo todo que ajudava a mandar em Portugal, e outro de sua esposa, né, encorajando-o a dar um basta nessa história que já vinha há anos de cobrança de Portugal e também de cobrança de alguns brasileiros que achavam que poderiam apoiar Pedro num novo governo brasileiro independente. Já tinha havido, por exemplo, um episódio chamado de Dia do Fico, em que Pedro recebeu abaixos assinados, né, de brasileiros pedindo a ele que ficasse no Brasil. E então, nesse dia 7 de setembro, ele toma a decisão lá nas margens do Ipiranga. Ele estava, claro que cercado de muita gente, né, era um príncipe. E ele desembanha sua espada, levanta e grita: independência ou morte. Há quadros, né, que pintam esta passagem, mas tudo tá tão bonito, tão lindo, que dá a entender de que a coisa realmente aconteceu de forma pacífica. Mas em várias partes do Brasil, principalmente na Bahia, houve conflitos. As famílias portuguesas, principalmente os comerciantes e principalmente os militares portugueses, sim, no Brasil havia um exército, né? E nesse exército tinha soldados portugueses e soldados brasileiros. E esses militares portugueses não apoiaram Dom Pedro, assim como muitos políticos locais, comerciantes, etc. Quem mais apoiou Dom Pedro foram os pobres, os índios, negros livres, libertos, e muitos pobres, aqui na Bahia, principalmente os chamados caboclos. E então houve um momento em que houve guerras. Interessante que os estudiosos, eles não chamam de a guerra, eles chamam de as guerras pela independência. E houve várias batalhas, principalmente aqui na Bahia, como a Batalha de Pirajá. Essas batalhas, né, eram lutadas pelos soldados brasileiros com a ajuda de índios, negros e caboclos que se ofereceram para ajudar. Eram os chamados voluntários do príncipe. Nessa Batalha de Pirajá, por exemplo, se destaca um episódio em que os soldados brasileiros vão lutar contra soldados portugueses, mas o comandante da tropa, houve um momento que ficou receoso e pediu ao corneteiro, ou seja, aquela pessoa lá do batalhão, né, que tocava a corneta para dar tipo a ordem para o batalhão sobre o que fazer. O comandante ordenou que ele tocasse a retirada, mas ele deu um sinal contrário, ele deu o sinal de avante. E aí a tropa brasileira, motivada, atacou a tropa portuguesa e venceu. Gente, houve muitas mortes nessas batalhas. Mas, assim, os números mudam de estudioso para estudioso. Eu vou usar aqui, né, o número de 150 mortos, que é usado por um importante site de busca de informações da internet. 150 mortos nesse processo. Processo que se iniciou mesmo antes do 7 de setembro de 1822 e que só se concluiu no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois da declaração de Dom Pedro. Importantes nomes se destacam nessas guerras pela independência.
Entre eles o nome de 3 mulheres. Uma delas é a Soror Joana Angélica, uma freira que vivia num convento de Salvador, o convento da Lapa, e houve um momento em que revoltosos, que lutavam a favor de Dom Pedro, se refugiaram no convento e soldados portugueses tentaram invadir o convento para pegar esses revoltosos. E a freira ficou na porta do convento para impedir que os soldados entrassem. Mesmo assim, esses soldados portugueses mataram a freira. Eu estudei lá, eu fiz a minha faculdade de pedagogia lá no convento da Lapa. Hoje é uma universidade, é um dos campos é um campus da Universidade Católica de Salvador. E eu passava todos os dias para assistir a aula no portão que Joana Angélica morreu. Olha só, eu participei da história da Bahia. A gente tinha muito orgulho disto quando entrava naquele lugar. Outra mulher que se destaca na Guerra da Independência é Maria Quitéria. Maria Quitéria era uma moça de um lugar hoje, a cidade de Feira de Santana, que ao saber do que estava acontecendo no Brasil, quis lutar, defendendo, né, as ideias de Dom Pedro. E aí ela, como não podia lutar, que era mulher, ela combinou com o seu cunhado, pegou o uniforme dele, que era soldado, e cortou o cabelo e se apresentou como soldado Medeiros. Ela sabia lidar com armas e ela lutou. Depois de algum tempo, já que ela estava no exército, seu pai foi denunciá-la, né? Mas o comandante do batalhão disse que, mesmo ela sendo mulher, não abriria mão dela porque era uma importante soldada. E aí ela passou a lutar, agora com uma saia por cima do uniforme, mas lutou bravamente. É uma das heroínas da independência da Bahia. E a Joana Angélica é uma mártir. Mártir porque morreu em nome da causa. Há uma outra mulher que se destaca nesse processo. O nome dela é Maria Felipa. É uma negra, né? Era uma negra lá de Itaparica, que é uma ilha que fica próxima a Salvador. E ela ajudou também, ela liderou 200 homens a expulsar os portugueses da ilha de Itaparica. Interessante que a cidade de Salvador, ela ficou isolada, cercada. Portugueses dominavam a cidade. E como estava havendo muito conflito, muita morte, as famílias fugiam de Salvador e iam para cidades próximas. Então a cidade de Salvador ficou dominada por portugueses e esse domínio só foi concluído, né, com a vitória dos brasileiros no dia 2 de julho, que foi quando esses soldados portugueses foram expulsos, né, os que continuavam contra Dom Pedro, foram expulsos da Bahia e do Brasil, colocados em navios e levados a Portugal. E isso se deu no dia 2 de julho. Outros nomes que se destacam nesse processo são o de Pedro Labatut, um francês, que foi mandado por Dom Pedro do Rio de Janeiro para lutar com os soldados brasileiros, trazendo um batalhão. E outro é o inglês Thomas Cochrane, que veio, agora já bem perto do 2 de julho, veio por mar, né, com uma frota de alguns navios também para atacar os portugueses que dominavam Salvador, vieram por mar. Então, um francês e um inglês participaram também deste processo de conquista da independência da Bahia e do Brasil. Então,
É um episódio muito interessante que precisa ser estudado com mais interesse e que precisa ser dada a devida importância, porque Dom Pedro, lá do Rio de Janeiro, governando, sem o apoio dos políticos locais, do exército, da população, ele não teria conseguido efetivar o processo de independência do Brasil. E não foi só na Bahia que houve guerras, não. Houve guerras também em Pernambuco e em outros estados, que na época eram chamados de províncias. Indígenas. Teve um índio chamado Jacaré, que também liderou um grupo de tapuias que atiravam flechas, que foi muito importante também na Batalha de Pirajá. Pirajá é uma região lá de Salvador, né, mais dos arredores do centro, né, e que participou, teve uma atuação muito importante, a Batalha de Pirajá. E vários outros nomes que se destacam nesse processo muito interessante da história da Bahia e do Brasil. Agora a gente vai ouvir o hino da Bahia e refletir mais sobre os aspectos referentes a esta guerra, a este processo, que são destacados no hino. Interessante quando diz assim, sobre os tiranos, né? Que tiranos não cabem no Brasil. Vamos refletir sobre isso. Será se a gente quer governos tiranos no Brasil? E se a gente não quer, o que a gente pode fazer para combater? Viva o 2 de julho! Viva a independência da Bahia e do Brasil!